Hora agora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado. Theo Takaki já está aqui com a gente para trazer todos os destaques para essa quinta-feira, Theo, porque, olha, parece que tem um otimismo tentando prevalecer aí quanto a essas negociações, né, Theo? Bom dia. Bom dia, Débora. É um otimismo, mas sem muita convicção, viu? A verdade é essa. O mercado começa essa quinta-feira sem convicção sobre os desdobramentos da guerra, tentando equilibrar aí a expectativa de um avanço nas negociações entre Estados Unidos e Irã, com a ausência de sinais concretos sobre um desfecho para o conflito. O cenário no Oriente Médio ele segue marcado aí por um impasse delicado, né? Há negociações em curso, mas ainda sem qualquer avanço efetivo, né, que permita ao mercado comprar aí de forma mais firme a ideia de uma solução em breve. O governo Trump ele voltou a classificar aí as conversas com o Irã como produtivas, enquanto interlocutores indicam aí que um novo encontro presencial pode ocorrer nos próximos dias com a mediação do Paquistão. Mas o progresso dessas conversas é lento e cercado de ruídos, né? O governo de Teherã teria sinalizado aí a disposição para permitir a navegação no Estreito de Hormuz por águas que pertencem a Omã, como parte aí de um eventual acordo, mas ainda sem uma clareza sobre a retirada de minas ou sobre a liberação plena das embarcações, inclusive aquelas ligadas a Israel. Ao mesmo tempo, né, os Estados Unidos mantêm o bloqueio marítimo e afirmam ter o controle da região, embora o fluxo recente de navios indique aí alguma normalização parcial. Esse quadro é agravado por mensagens divergentes entre os principais atores dessa guerra. O resultado é um mercado global sem uma direção muito clara, né, que oscila entre o alívio gerado pela possibilidade de diálogo e o risco aí de uma nova escalada da guerra, especialmente com o prazo do cessar-fogo se aproximando do final, Débora. É isso, e já tem gente falando, inclusive, na possibilidade de prorrogar novamente, né, esse prazo desse cessar-fogo, né? Isso, o Theo? Exatamente, Débora. No campo diplomático, né, já ganha força a tentativa de estender o cessar-fogo, que teoricamente terminaria na próxima terça-feira, dia 21. Por enquanto, não há nenhuma confirmação oficial nesse sentido, né? A própria Casa Branca negou que tenha solicitado formalmente a extensão desse prazo de trégua. Mas o fato é que os mediadores do conflito estão pressionando aí por mais tempo para avançar em pontos sensíveis, como o programa nuclear iraniano e o futuro do Estreito de Hormuz. Enquanto isso, Donald Trump voltou a dizer ontem que a guerra está muito próxima do fim. Já o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, adotou um tom mais cauteloso e afirmou que ainda é cedo para prever o desfecho desse conflito, destacando que Israel está preparado aí para retomar os combates. No pano de fundo, os Estados Unidos intensificam aí a pressão econômica sobre o Irã, com ameaças de sanções adicionais e investigações sobre movimentações atípicas no mercado de petróleo, o que reforça aí o ambiente de incerteza nos mercados, Débora. E como a gente não vive só em função da guerra, né, Theo, o que é que tem nessa agenda aí desses mercados, para os mercados, nessa quinta-feira? Em meio a esse ambiente mais cauteloso, né, a agenda acaba ganhando peso, aí com destaque aqui no Brasil para o IBC-BR de fevereiro, né, que deve mostrar desaceleração da atividade doméstica. O Banco Central divulga esse dado aí que funciona como uma prévia mensal do PIB daqui a pouquinho, às 9 da manhã. Previsão dos economistas aí de uma alta de 0,6% do IBC-BR em fevereiro, após avanço de 0,78% em janeiro. De tarde, às 3 horas, o foco vai estar na participação do diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, o Paulo Piketty, em um evento promovido pelo Itaú, lá em Washington, em meio aí às reuniões de primavera do FMI. Na agenda corporativa, a Vale divulga, após o fechamento dos mercados, a sua prévia operacional do primeiro trimestre. Lá fora, o destaque desta quinta-feira é o dado de produção industrial dos Estados Unidos, que sai às 10h15. Antes dele, teremos o dado semanal de pedidos de auxílio-desemprego às 9h30 da manhã. Na agenda de balanços americana, destaque para PepsiCo antes da abertura, enquanto Netflix e Alcoa divulgam seus resultados após o fechamento. Na Europa, saiu agora cedo a inflação ao consumidor da zona do euro, né? O CPI subiu 2,6% em março, aí na comparação anual, após marcar uma alta de 1,9% em fevereiro, e atingiu aí o seu nível mais elevado desde julho de 2024, claramente sentindo aí os impactos econômicos da guerra no Oriente Médio. Na comparação com o mês anterior, a alta do CPI europeu em março foi de 1,3%, após subir 0,6% em fevereiro. Nessa comparação mensal, foi o maior aumento aí do CPI desde outubro de 2022.
Ainda na Europa, o Banco Central Europeu, o BCE, divulga agora, às 8h30 da manhã, a ata da sua reunião de política monetária. E na China, tivemos aí uma rodada de indicadores importantes divulgados ontem à noite. O PIB chinês subiu 5% no primeiro trimestre, na comparação com o mesmo período de 2025. O resultado ficou aí levemente acima da previsão do mercado, que era de uma alta de 4,9%, e representa uma aceleração em relação aos 4,5% do quarto trimestre de 2025. A produção industrial na China teve alta anualizada de 5,7% em março, superando as expectativas de alta de 5,5%. Já as vendas no varejo chinês desapontaram, com alta de apenas 1,7%, abaixo da expectativa, que era de 2,3%, e também inferior ao resultado do primeiro bimestre, quando as vendas subiram 2,8% na comparação anual lá na China, Débora. Pois é, muito obrigada, então, meu querido, por todos os destaques. Um ótimo dia, ótima quinta-feira para você. Até amanhã, Theo. Até amanhã, tchau, tchau. Até mais.